dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra. Ora então, bom dia, é quinta-feira, são 11h22, vamos tentar aproveitar cada segundo aqui na presença do Jorge Silva, que já chegou. Bom dia, Jorge. Bom dia, cá estamos nós, vamos tentar aproveitar ao máximo, sim senhora, porque isto consola. E quando é bom passa tão depressa. Esta pesquinha consola. Isso é que a mim também me consola muito saber que não estou sozinha neste gosto por estar aqui. Às vezes pergunto-me, mas porquê que eu gosto tanto disto? Porquê que tu gostas tanto disto? Já agora ajuda-me nesta... É uma coisa que só quem faz rádio consegue explicar. Isto é um bichinho. Mas era isso que eu queria evitar, o bichinho não explica tudo. Não explica tudo, mas o que é que eu te posso dizer? Eu comecei a brincar com microfones em casa, a imitar os locutores de rádio. É muito novinho, já fazia isso. Gravava cassetes, não é? Com aquelas músicas, ficava desesperado quando o locutor falava antes da música acabar. Isso era o drama da nossa geração. Os chatos, não é? Uhum. E depois às vezes no fim das cassetes lembrava-me, gravava eu assim como se fosse o fim do programa de rádio. Comecei a brincar com estas coisas e eu estava no atletismo e rapidamente deixei de ser atleta, passei a ser só juiz. Ou seja, em vez de correr eu mandava correr, era mais prático. Esperto. Era mais prático. E quando nós saímos da velhinha pista de São Mateus para o estádio João Paulo II, em 1992, salvo erro, quando foi inaugurado, havia condições para fazer as chamadas como deve ser, havia sistema sonoro, havia aquilo tudo, e quem é que eles despacharam lá para cima? O Jorge Silva. E o Jorge começou todos os fins de semana, sábados à tarde, domingos de manhã, a fazer as chamadas, a organizar as provas. No fundo, eu acabava por organizar o andamento das provas do salto em comprimento, disto, daquilo outro, é que fazia as chamadas, A tua voz então era ouvida no campo todo? Era ouvida no campo todo, e depois a primeira vez que venho ao Rádio Clube foi em 1993, em janeiro de 1993, eu fui entrevistado aqui pelo nosso amigo Eduardo Costa, já falecido, que foi entrevistado aqui a respeito de uma organização em que estava envolvido. E depois, quando fui para a universidade, os microfones entraram na minha vida a 100%, porque comecei a fazer o programa de rádio da Associação de Estudantes e pronto. E até hoje não paraste mais. E em 97 fiz pela primeira vez programas aqui no Rádio Clube de Angra, que logo a primeira vez que abri o microfone fiz uma desgraça. Ai, coitado, bem-vindo ao clube. Foi logo a primeira vez e disse bem, foi o primeiro e último dia, mas afinal a polícia não se queixou. E pronto, e cá estou. E cá estás, e estás muito bem. Hoje para falar de língua portuguesa, de termos muito próprios que às vezes caem no esquecimento. A verdade é essa, de facto a língua está sempre a evoluir. Há coisas que dizíamos tanto há alguns anos atrás, deixamos completamente de dizer, há outras que vão aparecendo. E temos diferenças mesmo dentro da nossa própria língua. Ontem os meus alunos quando eu cheguei à sala, estavam a discutir palavras, porque eu tenho uma aluna que veio do continente, veio do norte, e eles estavam a discutir precisamente palavras que aqui se usam, no norte não, que no norte se usam, aqui não, e por causa dela dizer que bufou. Nós aqui não usamos muito. Vira para aí, bufar no sentido de soprar. Ok. Que eles dizem bufa aí. Eles dizem mesmo no norte. Dizem muito assim, bufar no sentido de soprar. E então a discussão andava à volta disto. E claro que o professor de português chegou e pegou nisto e desenvolveu a ideia. Certamente que sim. Porque eles depois, mas eles já sabem, uma gama, por exemplo, não se pode chegar a Lisboa a pedir uma gama. Não, o meu filho tentou, mas foi muito difícil. Correu mal, não? Deram uma goma. Uma goma, pois é. Não se pode chegar a Lisboa a pedir uma gama, tem que se pedir uma chicla ou uma pastilha elástica, conforme os lugares. Não se pode pedir um mapa, por exemplo. Um mapa. Vão dar-te um mapa das estradas. As fregonas não sabem o que é. Aliás, sabem que é as fregonas, não sabem o que é o mapa. Nunca vão saber. Estas coisas lindas que nós temos por cá. Lindas, e aquelas também, para além das que vamos usando em diferentes locais do país, também as que se vão perdendo no tempo. Eu penso que esta, a primeira que trazemos para aqui hoje, é o exemplo disso. O maneia-te.
Já se disse muito, mas agora nem por Aquela, isso. tu maneia-te. Maneia-te. Quando alguém diz, tu maneia-te, o que é que quer dizer na prática? Despacha-te, não é? Mexe contigo. Mexe contigo, maneia-te. Mas que maneia-te é sinónimo de manejar. 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 E tem a mesma origem latina, que é a palavra manum, que significa mão. Manum. Ou seja, manear é a mesma coisa que fazer com as mãos. Portanto, daí vem o manusear, por exemplo. Pronto. Portanto, todas têm aquela origem de manum, que é mão em latim. Manear, manejar, manusear. O que é manusear? Tocar, mexer com as mãos. Portanto, isto foi manuseado, temos de desinfetar as mãos, não é? Agora bastante. Agora que a gente diz. Manipular, por exemplo. Já para não falar do manipular, que ganhou até sentidos bastante diferentes do simplesmente mexer com as mãos. Porque manipular é mexer com as mãos. Agora, uma pessoa que foi manipulada. Não é que foi tocada pelas mãos, não foi mais na mente. Não é mais. A pessoa manipulada não é que foi massajada, quer dizer, foi levada a fazer qualquer coisa. Porque quando nós manipulamos, isto se calhar percebe-se bem se pensarmos na cerâmica, na olaria. Portanto, o que é que o oleiro faz? O oleiro maneia, manipula, manuseia o barro e acaba por dar-lhe outra forma. A forma que ele quer. O barro teve que se sujeitar. Portanto, há pessoas que são um bocado como barro, que se deixam manipular. Muito bem. Dá para entender assim, se calhar melhor, de onde é que vem a origem da coisa. E explica-se. E essa foi tirada agora mesmo da tua cabeça. E o maneia-te ainda sobrevive, mas já não é tanto com pessoas, é com os animais. O maneio do gado. Isso, sem dúvida. O maneio do gado, a forma de manear o gado, portanto, a forma como é que se lida, como é que se trata dos animais, seja gado bovino, seja gado ovino e por aí fora. Portanto, o maneio dos animais, o maneio das pastagens, ficou, o maneia-te, o manear, ficou quase, como é que eu ia dizer, reduzido a este âmbito mais específico, quase científico. Mas quando alguém diz aquela tu maneia-te, toda a gente percebe que é para despachar. Acho que é uma coisa que os maridos terceirenses costumam dizer às esposas de vez em quando. Quando é para vestir, não é para sair de casa. Maneia-te, embora o casamento acabe e a gente ainda aqui. Mas são tantos retoques que é preciso dar, não é? Pois vocês gostam de ir com uma mulher lindíssima ao vosso lado, mas essa beleza também demora o seu tempo, não é? Não é tudo natural, quer dizer, antes fosse, mas não é. Enfim, ao natural é muito bom. Eu sou daqueles que dizem que ao natural é muito bom. Eu também continuo a gostar. Há pessoas que perdem tanto tempo a fazer a maquilhagem e quando a tiram ficam mais bonitas. Isto é impressionante, não é? Porque já têm a beleza natural. Agora, outro termo que trazemos para aqui tem a ver com a cara ou coroa. Quando é que se usa isto? Se é que alguém não sabe o que é isto? Não, cara ou coroa, usar, acho que toda a gente sabe usar. Atirar uma moeda ao ar, não é? Cara ou coroa. Mas porquê cara? E porquê coroa? Porque há moedas que a gente já olha para elas e não tem lá caras, e muito menos coroas. Portanto, onde é que isto vem? Esta é uma que vem do Brasil. Esta veio do Brasil. Que esta a cara ou coroa é um método de escolha, não é? Há um jogo de futebol, por exemplo, o árbitro manda lá uma moeda ao ar. É mesmo assim, é sempre assim. Querem escolher o campo ou querem escolher começar com a bola nos pés. Portanto, é assim. Escolhem a face da moeda, no fundo, antes do lançamento. E às vezes até quando vai no ar já, cara ou coroa. Não. E quando a moeda cai, quando a gente abre a mão, a moeda cai, depois tapa a moeda, cara ou coroa. E quando abre a mão, lá está, dependendo da face. E então, de onde é que isto vem? Em 1727 foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil. E essas moedas tinham a figura do rei numa das faces e as armas da coroa portuguesa na outra. Portanto, era a cara do rei de um lado e a coroa portuguesa do outro. E estas moedas dão origem à expressão popular cara ou coroa e no Brasil ficaram até conhecidas como a série dos escudos, porque as armas portuguesas também são chamadas às vezes os escudos. Portanto, daí aquela primeira, a moeda que nós tivemos, a moeda da República, tempo. Não é? Durante muito tempo, os escudos tinham, eu ainda me lembro bem, então da moeda de 5 escudos era aquela que me ficou mais na memória. A moeda de 5 escudos de prateada, que era grandinha. A moeda de 5 escudos prateada tinha o escudo mesmo, literalmente 5 escudos bem gravados numa das faces. Já não me lembrava disso. Portanto, cara ou coroa.
Está explicadíssimo, tem a ver então, tem a origem no Brasil, mas pegou muito também aqui em Portugal e penso que nos outros países. E ficou. E ficou. E agora o estar na berlinda. Também se diz isso tantas vezes. As pessoas que estão na berlinda, não é? Estão na berlinda. Quem é que está na berlinda isso? nos Açores hoje em dia? As pessoas ligadas à saúde, não é? Ora, sim. Tivemos o anterior diretor regional da saúde, agora temos o atual diretor regional da saúde, o secretário da saúde. O secretário está na berlinda. Por força das circunstâncias, eles estão na berlinda. Têm sido as pessoas com mais visibilidade, vamos dizer assim. E responsabilidade também. Em tempos de pandemia? Sim, responsabilidades enormes e às vezes, independentemente, políticas à parte, independentemente das políticas, às vezes são mal compreendidos. Também não me custa apontar o dedo e dizer que às vezes foram mal explicados. Ora, às vezes também foram mal explicados, mas também às vezes foram mal compreendidos e também por alguma maldade aqui e acolá. É que toda a gente diz, não gostaria de estar naquele lugar. Eu não gostaria de estar. Ninguém gostaria, mas para abrir a boca e criticar. Eu sempre ouvi dizer que é mais fácil ser a mão que atira a pedra do que a janela que aguenta a pancada. Ora, está, sem dúvida, não conhecia esse. Vou registrar. É mais fácil ser a mão que atira a pedra do que a janela que aguenta a pancada. Claro que sim. O vidro parte-se com facilidade. Ora, está. Bom, mas estar na berlinda é estar em evidência, não estar em foco. Estar em foco, estar no centro das atenções. Isso. E porquê? Há aqui duas origens, duas explicações que eu consegui identificar aqui para isto. Uma relaciona-se com os jogos, um jogo em que da roda sai uma pessoa que vai para a berlinda. A berlinda, e onde fica sujeito aos comentários e às perguntas das outras pessoas. É uma espécie de verdade ou consequência. Okay. Mas este berlinda vai-me buscar outras coisas e eu fui à procura porque isto é muito francês para mim. É francês demais para ti. Berlinda, Berlinde, da Berlande, mais Berlande, Berlim, Berlim também. Vamos estar à cidade de Berlim, Berlim. Ora, Berlim no francês tem origem no Berlim da cidade alemã. Mesmo no Berlim da cidade. Porque é mesmo Berliner. As pessoas, o natural da cidade de Berlim é o Berliner. Berliner. Que vem de Berlim. E berlinda é a designação de um tipo de carroça, de carruagem, melhor dizendo, que é mais fino. Agora já disseste carroça. Não era bem carroça, é mais carruagem, com o nome francês Berline, vem para Portugal. E encontramos atestado, por exemplo, em Lobras dessa de Queiroz, dizer que vem numa berlina. E o que era a berlina? Era uma carruagem em que as pessoas iam mais altas. Portanto, que iam na berlina. Estar na berlinda significa estar mais alto, estar à vista de toda a gente. Ora, esta carruagem tinha, lá está, 4 rodas, 4 assentos e era suspensa inicialmente, ainda aqui há dias falei nisso quando estava com o Luís Rafael aqui, era suspensa inicialmente por tiras de couro. Portanto, a parte onde os passageiros se sentavam ficava suspensa em tiras de couro. Só mais tarde, amortecedores, não é? Só mais tarde foram substituídas por molas. Por isso é que ainda hoje se diz que os carros têm suspensão. Porque naquele tempo as carruagens iam suspensas em tiras de couro. E isto ficou. Isto é uma expressão do século XVIII, mas que é usada nos automóveis do século XXI, que é terem suspensão. Portanto, suspensão, os primeiros automóveis eram carroças com motor. Portanto, literalmente eram carroças com motor. Então, estar na berlinda é estar naquela carroça mais fina, mais confortável, a tal balançava que se fartava em tiras de couro, faço ideia. Mas dava nas vistas. Daí depois veio o amortecedor, que era para evitar os balanceamentos todos, mas isso é outra conversa. Claro. Portanto, estar na berlinda é estar em destaque, é estar lá em cima, estar no alto daquela carruagem mais fina, mais evoluída. Por analogia, estar na berlinda passou a significar estar em destaque, porque quem andava na berlinda era quem tinha dinheiro para isso. Também, ok. Portanto, seria quase uma aspiração social ter uma berline. Muito bem. E depois, a partir daí, entraram os automóveis em cena e, aliás, o termo berlina ainda é designado nos automóveis
é mais utilizado para os chamados carros de 3 volumes, ou seja, aqueles que têm o capô, o espaço dos passageiros e o porta-bagagens esticado. Tá. Portanto, é conhecido como uma berlina. Berlina, em termos de mundo automóvel. São coisas magníficas. Sem dúvida nenhuma, é pena que já não haja mais tempo. Mas há tempo só para dizer isto a respeito de automóveis, é que os pontos nos is para a semana calham em vésperas de rally. Sim, senhor. E por isso, Pontos nos is na próxima semana vai explicar palavras relacionadas com o rally. Muito bem, e não poderia ser melhor pessoa do que o Jorge a fazer os pontos nos is e um amante do desporto automóvel. Vamos falar nisto e nunca é demais lembrar ao público amante dos desportos motorizados e não só, na terceira, que o próximo fim de semana, não este, dias 4 e 5 de junho, para sermos mais específicos, sexta à noite e sábado durante o dia, temos o regresso dos grandes eventos à Ilha Terceira. E eu não estou a falar de grandes eventos motorizados, estou a falar de grandes eventos à Ilha Terceira. A última vez que nós tivemos um evento que movimentasse mesmo muita gente foi o Carnaval de 2020. E mesmo nesse tivemos uma sorte dos diabos. Foi mesmo ali, foi por um triz. A última vez que nós tivemos assim um evento capaz de movimentar largas centenas, para não dizer milhares de pessoas, foi o Carnaval de 2020. Portanto, os dias 4 e 5 de junho marcam o regresso dos grandes eventos à Ilha Terceira. No caso é um rally, podia ser outra coisa qualquer, mas é um rally. Por isso, minha gente, vamos para o rally, mas vamos dar um exemplo. Vamos fazer as coisas como deve ser, vamos inspirar-nos no Rally de Portugal, que foi no passado fim de semana, que correu espantosamente bem. Vamos dar também uma lição de que é possível manter as coisas controladas e organizar coisas grandes e em grande, que é aquilo que nós esperamos todos. Com grande segurança. Grande mensagem final. Até para a semana. Obrigada, até para a semana. Para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra.